Pessoal, a gente vai fazer a leitura do artigo 201, que trata sobre a Previdência Social. A gente está na semana 13, dia 3. Então veja, aqui vai falar sobre a organização da Previdência Social, mas não é todos os regimes. Qual regime? Regime geral. Então não está previsto aqui quem? O regime de Previdência Social, mas o regime próprio de Previdência Social é diferente deste, ok? Então vai atender essas condições abaixo aqui, quem? O regime geral. Então vamos ver. Tem o caráter contributivo, ou seja, é uma contraprestação, eu pago, recebo benefício. Essa é a ideia. Filiação obrigatória, então eu tenho uma carteira assinada, sou seletista, então estou com um emprego formal, a filiação é obrigatória à Previdência Social na forma aí do regime geral, ok? Critérios, então temos critérios aí que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, ok? Então, por causa desse equilíbrio financeiro que estão pensando aí numa reforma da Previdência para estender ainda mais o prazo de contribuição aí das pessoas. O primeiro aqui então é cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então veja, a Previdência Social ela não tem somente o papel de aposentados, então ela não vai só pensar em aposentados, vai pensar também o que aqui aposentadoria, vai ter também o que pensão por morte, invalidez, e tem também o caso lá de doença, que é a pessoa que está doente por mais de 15 dias ele fica pela empresa, os demais ele vai ficar pelo INSS, pela Previdência Social nesse caso aí, ok? Proteção à maternidade, então proteção à maternidade, especialmente à gestante. Então nós vamos ter aí pela Previdência Social, nós vamos ter aquela famosa estabilidade aí da gestante. Estabilidade, ok? Então a gestante vai gozar dessa estabilidade, vai ter a licença, depois vai ter também uma estabilidade. Durante esse período, tanto da licença quanto da estabilidade, ela vai estar recebendo pela Previdência Social. Nós também temos aí o que? A proteção ao trabalhador em situação de desemprego, e esse desemprego deve ser o que? Involuntário, certo? Involuntário é aquele que ele não se demite e também não é por justa causa. Então nesse caso ele vai ter o seguro-desemprego, que também é pago pela Previdência Social. Também temos salário família e o auxílio reclusão. Auxílio reclusão para dependentes dos segurados de baixa renda. Então para os segurados de reclusos, ou seja, de preso, o cara foi preso, cometeu crime, o filho dele é segurado, esse cara aí, auxílio reclusão aí, ele tinha carteira assinada, vai ter aí um auxílio reclusão para os seus dependentes, ok? Pensão por morte do segurado, homem ou mulher ou cônjuge. Então vai ser entregue a pensão por morte ao cônjuge ou aos dependentes aí, de acordo com o que está previsto no parágrafo 2º aí. Parágrafo 1º vai trazer aqui uma regra. Qual é a regra? Que é vedado a adoção de requisitos e critérios diferenciados. Esta é a regra para a Previdência Social. Então, vedado a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de Previdência Social. Então essa é a regra, não tem diferenciação.
Agora nós temos, obviamente, sempre, vamos contar com as famosas exceções. Aqui nós temos a exceção para quais atividades? Atividades exercidas em condições especiais, certo? Que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Exemplo, o cara trabalha lá no raio-x, então está exposto aí à radiação, então ele vai ter aí requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria, então vai ter uma abreviação nesse tempo de contribuição, então vai ser menor, perfeito? E também quando for também quando for tratar de segurados de pensão por segurados e portadores de deficiência, nos termos definidos aonde? Em lei o que? Complementar. O examinador gosta de destacar essa lei e colocar a lei ordinária. Então, como que eu vou lembrar na prova com tantas coisas para lembrar, né? Então, critérios, vou pensar assim, critérios diferenciados serão tratados por lei. Não é qualquer lei, é uma lei complementar. Então veja, então uso o critério, o C do critério diferenciado para trazer a lei complementar, ok? Então, uma forma aí para você tentar lembrar aí. Então, os benefícios que vai ser substituir aí o salário de contribuição ou o rendimento do trabalhador aí terá valor mensal, não vai ter valor mensal, então nenhum benefício terá valor mensal a um salário mínimo, ok? Então, nesse caso aqui, pensão por morte do assegurado não vai ser inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3º vai falar que todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Então, o que ele está dizendo aqui? Que as contribuições para o benefício, por exemplo, pensão por morte, perfeito? Um exemplo. Todos os salários que foram pagos a título de contribuição serão atualizados. Então vou pegar todos. Então o cara está lá há 20 anos, vamos supor, contribuindo. O que ele pagou há 20 anos atrás, ele deve ter o que? Sofrer essa atualização. Perfeito? Para que isso? Para saber se o cara, o pensionista, vai receber um salário mínimo, 2 salários mínimos e assim por diante. Perfeito? Parágrafo 4º, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o caráter permanente, o valor real, conforme os critérios definidos em lei. Veja que essa lei é uma lei ordinária. Então, o que ele está falando aqui? Está falando sobre a aposentadoria, o valor que o cara vai receber por mês, ele vai ter o que? Vai ter assegurado o reajuste. Certo? Então sempre vai ter o reajuste em caráter permanente para não perder o poder aquisitivo. É essa a ideia. Tem distinção, o STF entende aí que tem distinção entre valor real e nominal, mas não cabe a gente explicar aqui, só para quem for fazer aí, por exemplo, o INSS, que vai cair lá no direito previdenciário, ok? Então aqui não cai, então por enquanto só cai a literalidade em direito constitucional. Parágrafo 5º, ele vai falar que é o que? É vedada a filiação no regime geral de previdência social a quem? Quem já está no regime próprio de previdência. Então, se você já é do regime próprio de previdência social, não pode ser filiado ao regime geral de previdência social, perfeito?
Então, ainda que seja segurado facultativo, então não pode. Então, isso aqui é o que, obviamente, é a nossa famosa regra, porque nós vamos ter as exceções que vão estar previstas lá naqueles artigos que nós vimos da Constituição Federal, que eu posso acumular cargos, certo? Então, quando eu posso acumular cargos, 2 de professores, eu posso ter, por exemplo, 1 de técnico de professor. Então, nesses casos aí, eu vou ter, por exemplo, eu posso estar sendo regido pelos 2 regimes. Então, nesse caso, não há que se falar aí nessa vedação, ok? Mas seria uma exceção. Quando eu for pensar, então, a regra é que é vedada a filiação. Então, no caráter, nos dois regimes. Quando ele for trazer da exceção, ele vai, obviamente, vai ter que mencionar. E a gratificação natalina, que é a gratificação natalina, é o tal famoso 13º aí salário, certo? Ele vai terá por base os proventos do mês de dezembro de cada ano, ok? Então, meu 13º vai estar de acordo com o último mês aí. Se eu ganhei o ano inteiro um valor X, em dezembro eu ganhei um valor Y, então vai valer o valor Y. Parágrafo 7º vai falar sobre algumas condições do regime geral aí para aposentadoria. Então veja, o tempo de contribuição 35 anos para homem e para a mulher 30 anos. Então o homem vai ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher vai ser de 30 anos. Por que tem essa diferença? Porque o homem é mais preguiçoso, mais preguiçoso. Ele vai trabalhar, quando chega em casa, ai amor, eu estou cansado, não posso fazer nada, trabalhei muito hoje. A mulher trabalha fora, chega em casa, vai limpar a casa, lavar roupa, vai fazer comida, vai limpar a louça, e o maridão lá só assistindo o seu futebol, aquele time ruim dele, ok? Então, pensando nisso, aí em outras coisas também, o homem vai se aposentar mais tarde, ok? Então ele vai trabalhar mais tempo para não ficar incomodando em casa a mulher aí. Então, o homem 35, mulher 30, mais o que? Idade, certo? Então, idade para o homem também vai ser de 65. Eu estou colocando errado ali. Para o homem vai ser de 65 e para a idade de mulher vai ser 5 anos também a menos, ou seja, 60 anos. E se eu for trabalhador rural, vai ser menos 5 anos aí também. Igual o professor aí de ensino infantil, fundamental e médio. Então veja, 65 anos de idade homem, 60 anos de mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Nesses incluídos o produtor rural, garimpeiro e o pescador artesanal, ok? E ainda o professor. Então veja, os requisitos que trata aí o inciso 1º, que vai ser o tempo de contribuição, terão reduzido em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo efetivo em funções de magistério, Então, está trabalhando na área administrativa, não vai adiantar. Então, tem que ser exclusivamente em funções que são consideradas de magistério. A educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Nota que nós não vamos ter o ensino superior. Isso aqui é invenção do examinador, então não esquece isso, ok? Então, inciso primeiro, então veja aqui, ó, com tempo de contribuição. Então, não importa a idade, somente tempo de contribuição aí para o professor. Parágrafo 9º. Para efeito de aposentadoria é assegurada o que? Contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na privada, atividade privada, rural e urbana, em hipótese que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo o critério estabelecido em lei. Eu trabalhei 10 anos aí na iniciativa privada e passo no concurso público. Vou trazer então o do regime geral para o regime próprio aí, o tempo de contribuição. Parágrafo 10º vai falar que a lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. E falar sobre ganhos habituais. Então, alguém tem ganhos habituais aí e não está previsto na previdência, vai ter que ser previsto. Então, a qualquer tipo serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária, ok? Então, vamos supor que o cara é vendedor e recebe um salário mínimo mais comissão. Então, a comissão todos os meses virou um valor X. Então, vai ter um ganho habitual. Em cima desse ganho habitual também vai ter aí a contribuição previdenciária, ok? Por fim, a gente vai falar sobre trabalhadores de baixa renda e aqueles que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico, certo? Então, no âmbito de sua residência. Então, eles vão ser garantido a eles o acesso a benefício de valor igual a um salário mínimo, perfeito? Qual é a condição aí, por exemplo, do trabalho doméstico? Ele tem que pertencer também à família de baixa renda, ok? Senão, não vai ser. Então, a lei vai dispor aí sobre o sistema especial de inclusão previdenciária para os trabalhadores de baixa renda. Então, esse cara aí vai ter tempo de contribuição de 15 anos, por exemplo, perfeito? E o sistema especial de inclusão previdenciária do artigo do parágrafo anterior aí vai ter alíquotas e carências inferiores às vigentes aos demais segurados do regime geral da Previdência Social. É aquilo que eu falei, que são 15 anos aí pela lei, beleza? Mas aí não caiu na nossa prova do direito constitucional e sim do previdenciário. E assim terminamos a nossa primeira leitura aí do primeiro artigo. Vamos para os demais para depois fazer as questões.